eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, eu comi. A Bíblia fala de uma serpente. Lá em Apocalipse, capítulo 12, fala da antiga serpente, o diabo, que é Satanás. E nós percebemos aqui, quando a Bíblia, o Senhor Jesus disse que Satanás peca desde o princípio. Porque a Bíblia diz que quem se rebelou contra Deus? Ele. E em 1 Timóteo diz que não é para dar cargos altos, grandes, a neófitos na fé, para que não caia na mesma cilada do diabo, orgulho, para que não venha se ensoberbecer, está escrito. E fala que faz a comparação que o diabo caiu aí. Então o orgulho é a causa. Amém? Para que não venha cair no mesmo erro do diabo, de ensoberbecer e caia em condenação como o diabo caiu. Amém, irmão? Amém. Então podemos ver que o orgulho é o problema. Amém? Glória a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, tem que ser rechaçado isso de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Quando nós... E o orgulho faz o quê? Se esquivar da palavra de Deus. Se esquivar da palavra de Deus, não querer escutar a palavra de Deus. Foi isso que ocorreu aqui. A serpente, a Bíblia diz que ela conversou, estava conversando, se apresentou a Eva. E há uma conversa aqui. Satanás começa logo com as artimanhas dele, para fazer com que Eva não viesse a acreditar no que Deus disse. Amém? Isso. Ele disse para não comer de nenhuma árvore. Ele disse isso. Satanás se apresenta a Eva perguntando isso a ela. Ele disse para não comer nenhuma da árvore do jardim.
Eva falou, ele disse para não comer das árvores. Não, ele disse para comer de todas, menos de uma, mas também não comer e nem tocar. Satanás acrescenta e logo depois Eva também. Então perceba o quê? O que a gente percebe aqui? Que ele conseguiu um diálogo com ela. Ele conseguiu uma audiência, bateu um papo com ele e ela aceitou. Amém? Então, em nome de Jesus, o que ele fala? Chamou Deus de mal, de proibir comer. Ele criou tudo e não quer que vocês comam. Por que não? Então ela está conversando com ele. E chamou o Senhor de injusto e mentiroso. Por que não deixa comer a outra? E mentiroso quando ele diz, certamente, ele falou que vai morrer? Certamente não vai. Amém, irmão? Isso é o que Satanás falou para Eva. Ele é injusto e quer saber? Ele não quer que vocês comam, porque ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a ele, conhecedores do bem e do mal. Prestou atenção? Então o Senhor não queria isso, Deus. Então Deus é ruim, é injusto, não quer que eles sejam iguais a ele. Por isso que Satanás passou para Eva, irmão. Amém? E ela aceitou. Então, e o que acontece? Então, a Bíblia está afirmando que seguir o caminho do orgulho, da tentação que vai sendo oferecida, é seguir o caminho do diabo. E a Bíblia diz em 1 João, não vos deixe enganar. Filhinhos, não vos engane. Todo aquele que pratica a justiça é filho de Deus. Quem não pratica a justiça, a Bíblia diz, é filho do diabo. Não é eu que falo isso, a Bíblia. Amém, irmão? E em nome do Senhor Jesus, depois de uma conversa cheia de sutileza, de engano, todo engano está aqui na boca de Satanás. Todo engano está aqui, ele convencendo a pessoa a se afastar da palavra do Senhor, da verdade de Deus. Amém? E a Bíblia diz em Apocalipse que em Efésios diz que ele atua, influencia os filhos da desobediência. Está escrito em Efésios. Então, aí o que acontece? Como eu posso ignorar isso? Se ele atua nos filhos da desobediência, está escrito. Está escrito? Quem escreveu? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ele atua nos filhos da desobediência. Então, ele influencia quem não obedece o Evangelho. Amém? E no final, quem seguir esse rumo, a condenação é certa, irmão. Aqui está Deus falando depois da serpente. Eles deram ouvido à serpente. Amém? E em nome do Senhor Jesus, sempre tem a mentira. E depois da mentira de Satanás, percebeu que ela foi seduzida pela mentira dele. Tanto é que ela, para se safar, ela fala no final, e falou para não tocar também. Então a corrupção já entrou, já modificou as palavras. Satanás, não há verdade nele, Jesus falou, que quando ele profere mentira, fala do que é próprio seu, porque ele é mentiroso e pai da mentira e não há verdade nele. Então quando ele começa a falar, tem uma vírgula a mais, está sempre acrescentando alguma coisa ou tirando. Depois que Eva se envolveu com ele, começou a fazer a mesma coisa. Percebeu? Adão também. Pecado presente, há acréscimos, a retirada. Torce uma palavra tua para te condenar, para se safar. Funciona assim, por causa da influência do maligno. Porque a verdade,
Aí a Bíblia diz, deixar a mentira e falar a verdade. Porque a verdade está relacionada ao Espírito Santo. Está relacionada a Jesus. Amém? E nós lemos aqui em João que ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus, está escrito aqui. Mas quando ele vê, mas Deus quis fazer o quê? Só quem viu Deus foi quem desceu. E a Bíblia diz que só dá para conhecer Deus por intermédio de Jesus. Só dá para conhecer Deus por intermédio de Jesus. Anota isso. Amém? Por que eu estou falando isso? Ficar falando graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, sem Jesus é falar graças a qualquer coisa. Não tem como dar graças a Deus se não for por Jesus. Não tem. Porque só dá para conhecer Deus por intermédio de Jesus. Foi Jesus, através de Jesus, segundo a Bíblia nós lemos, que nós podemos conhecer Deus. Está em João, que nós lemos, capítulo 1, versículo 18. Não tem como ter intimidade com Deus sem Jesus. Não tem como conhecer a vontade de Deus sem Jesus. Não tem. Jesus é o padrão. Não tem como chegar a Deus sem o Filho, está escrito. Amém? Então, preste atenção. Quando qualquer um, nós saímos da palavra, da verdade, do Evangelho, eu estou, de uma certa forma, chamando Deus de mentiroso. Preste atenção nisso. E isso está de acordo com o Novo Testamento. Que se eu acreditar, segundo a Bíblia, se eu não acreditar no testemunho que Deus deu de seu Filho, mentiroso fez. Se eu não me entregar plenamente a Jesus como Deus mandou, eu estou falando que ele é mentiroso. Se alguma coisa que ele me pede, se eu achar pesado e escutar outras mensagens, aquilo que ele diz não, e tem alguém que fala que pode, e eu dar ouvido a essa pessoa que tirou o não de Jesus e botou um sim e seguir, estou seguindo Satanás e estou chamando Deus de injusto, que está cobrando uma coisa muito pesada para mim. Isso é o que está na Bíblia, irmão. Isso é o que está na Bíblia. Isso é o que está na Bíblia. Não existe culto a Deus sem Jesus. Não existe culto a Deus sem uma influência plena do Espírito Santo. Não existe. É reunião da carne, reunião da mentira, reunião de Satanás. Não existe. Amém? Porque aqui foi uma desobediência. Mas com Jesus nós lemos aqui em João que esses versículos é esquecido. Com Cristo veio a graça e a verdade. Então quando eu sou salvo vou provar isso, vivendo a verdade. Porque em Cristo vem a graça e a verdade. Que graça? A presença de Deus. O poder de Deus na alma, a verdade revelada pelo Espírito Santo. Não veio só a graça, graça irresistível, verdade irresistível. Mas isso vai ser esquecido? Mas com Cristo vem a graça e toda a verdade, para me guiar em toda a verdade. Isso é esquecido, a verdade. Mas a graça eu tomo posse. Não tem como. A graça em mim é para poder viver a verdade. Senão eu estou sendo guiado pela serpente, sendo enganado. E o Senhor disse para não, cuidado com o engano do pecado, que o pecado fica enganando, que pode ficar com ele, vivendo nele. Amém? Percebeu? E Satanás, irmão, Satanás conhece Deus. Satanás conhece Jesus.
e nunca parou de se levantar para destruir os planos de Deus. Continua atacando para tirar a semente com as preocupações desse mundo. Tu acha pesado, acha injusto o que Deus te pediu? Porque se eu não viver o Evangelho é porque eu estou revelando que orgulho, que não, ele foi injusto em me cobrar isso. E eu não preciso desse perdão todo. Isso é orgulho, irmão. E toda vez que eu esqueço a palavra e me coloco e ainda penso que estou salvo, é orgulho. Aquele homem que estava naquele pecado terrível lá na igreja de Coríntios, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar assim, olha só, como pode ainda ter essa jactância aí entre vocês? Deixar uma coisa dessa acontecendo e nem ligar. Como pode? Onde está? Eu, em espírito, já falei entrega ele a Satanás, para a carne ser destruída. Para a carne ser destruída é o quê? Queimado no fogo? Não. Não. É para nunca mais fazer a vontade da carne. Agora, se quiser continuar, a palavra, está tudo isso escrito na Bíblia. Mas não é falar, sabe o que se fala? Deus vai fazer, Deus vai te honrar. Está repreendido isso em nome do Senhor Jesus. E logo depois dessa miséria, um botando a culpa no outro. Ninguém quis segurar. Vê se não é a mesma coisa. A mulher que tu me deste, a serpente me enganou. Deus não aceitou desculpa de ninguém. Serpente já condenada, a mulher condenada e o homem condenado, punição para todo mundo. Deus não aceita. Não adianta que nenhuma carne vai se justificar diante dele. A verdade do Senhor é simples. É uma verdade que não tem como se confundir. Quem tem o Espírito Santo não se enrola nas Sagradas Escrituras. Não se enrola. A Bíblia diz que tem pontos difíceis, mas que não é os santos que torcem, não. A Bíblia diz que é os indoutos e os inconstantes torcem não só as palavras de Paulo difíceis, toda a Bíblia. Não é os santos que fazem isso, não. São os perversos que estão mentindo, como diz a Bíblia, fazendo as pessoas de negócios. Agora, isso não pode acontecer onde está se escutando a verdade, irmão. João viu, sabe o quê? Ah lá, não falei? Ah lá o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que tira o nosso sofrimento. Que limpa a alma. Ah lá o Cordeiro que faz a limpeza. Ah lá o Cordeiro que acaba com o problema. Ah lá o Cordeiro que traz a verdadeira paz. O Cordeiro faz isso. O Cordeiro veio, desceu o Espírito Santo para habitar, viu? Eu vi, porque quem mandou eu batizar falou assim, em quem você vê descendo o Espírito Santo, é esse. É esse. E João viu, e olhou e viu o Espírito descer em forma de uma pomba, descer sobre ele. Deus permitiu João ver o Espírito descer em uma forma de uma pomba. Aí o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, vai falar a mesma coisa, mas de outra forma. Vai falar, quem crê na palavra da verdade, no Evangelho da verdade, é selado com o Espírito Santo da promessa. Resolvido. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pecado, como diz Romano, é excessivamente maligno. E a serpente continua enganando. A serpente continua trazendo palavras de fora, mentiras para habitar, para enganar. Continua enganando, porque o ministério da injustiça está aí, que a Bíblia diz. Amém? E o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja de Coríntios, no capítulo 11, vamos ler.
em nome de Jesus. Entenda, a serpente quer tirar todas as pessoas do caminho de Deus. Não quer que nós conheçamos a palavra, não quer. E quando tu conhece, ele arruma um jeito e não dê lugar ao diabo, a maioria está dando, ele vem e tira a semente. Mas mesmo se não tirar a semente, ele vem com outros assuntos para distrair, para não fazer o que ele quer. E pensando que eu tenho opção, dá para ser salvo do meu jeito. Isso está na alma das pessoas, que está todo mundo salvo. E tem esses ensinamentos. Para ver que facilidade hoje, graças a Deus, eu enxergo pessoas que exaltadíssimas, que eu vejo pela Bíblia, que foram para o inferno. Que contraste! Mas dizem que exaltadíssimas, mas eu vejo pela Bíblia, não se converteram, não se converteram, como é que estão salvos? Como é que são adorados, são parâmetros para a santidade, nem se converteram. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. 2 Coríntios, capítulo 11. Louvado seja Deus. No 3 diz assim: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Agora, preste atenção nas mensagens que são pregadas por aí. Preste atenção, se examina, que vai ter um encontro, a qualquer momento vai ter um encontro com quem? Então eu me examino agora se eu estou como uma virgem pura para se apresentar a Jesus. Isso que eu tenho que, não é só olhar não, fazer assim, ó. Amém? Para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Que marido? A saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade que há em... E para explicar isso, a simplicidade que há em Cristo. Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Escolheu ser servo de todos. Primeiro, em Romanos, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, que é Jesus falando a mesma coisa, vai falar: não vos ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Jesus falou: eu não busco a glória de homem, busco a glória do meu Pai que está no céu. Simplicidade de Cristo. Se anulou para adorar a Deus com sua vida e ajudar as pessoas. Simplicidade que há em Cristo, humildade. Na palavra, só de salvação, como o Espírito Santo ensinou. Só visando a eternidade para todos nós. Simplicidade é esquecer da ostentação dessa terra, os prazeres dessa terra e viver como peregrino e forasteiro, como alguém que não é daqui. Simplicidade, não buscar as coisas de baixo, mas as coisas de cima. Simplicidade que é em Cristo é viver, comprar como se não comprasse, usar como se não usasse, não estar preso em nada. Simplicidade. Amém? Não inventar na pregação, não mentir. Nada de sublimidade de palavras. É Cristo esse crucificado. Isso é simplicidade. Cristo esse crucificado. Mais nada. Falar de Deus sem Jesus está repreendido. Amém, irmão? E continua. Por quê? Se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito,
que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Prestou atenção, irmão? Prestou atenção? Presta atenção. Se eu não viver com o Jesus que a Bíblia revela, se eu não tomar o evangelho e viver do evangelho, que é o poder de Deus que foi revelado nas Sagradas Escrituras, se eu não tomar posse e receber o Espírito que vem depois de ouvir o evangelho da verdade, certamente a inclinação para a carne, morte e destruição. Inclinação para o Espírito, vida e paz. Amém, irmão? Aí nas mensagens por aí, preste atenção, só se fala de Deus. Deus. Mas só Deus só tem uma maneira de glorificar a Deus. Revelar Jesus como diz as Escrituras. Viver, revelar o Espírito e viver no Espírito como diz as Escrituras. Tomar posse do Evangelho que é Jesus e tudo que está escrito nas cartas. Se não for isso, certamente, então em nome do Senhor Jesus, irmão, um monte de igrejas que se encontram lotadas, que não é apresentado esse Jesus, esse Espírito, esse Evangelho, na verdade já tem um dia, continuam no sofrimento, que nunca estão satisfeitas, mas já tem um dia certo para cair no inferno. Porque qualquer outro Evangelho, qualquer outro Jesus, porque por intermédio de Jesus eu sei que eu recebo, por intermédio de Jesus eu não recebo o que estão pregando aí. Por intermédio de Jesus eu não fico como estão por aí. Dá fruto, cresce, de glória em glória, vai crescendo na graça, no conhecimento. Jesus e o Espírito fazem isso no Evangelho. A ociosidade não existe. A vida pecaminosa tem um basta, porque o Cordeiro tirou o pecado do mundo. Tanto a culpa como o poder. E o Espírito Santo veio fazer essa obra, aplicar essa salvação em nós. Então, sair da simplicidade é sair fora do Evangelho, é sair fora de Jesus, é não ter Espírito Santo. Amém? E quem faz isso? Quem trabalha para que essas coisas negativas do ser humano fiquem presentes? Satanás. Continua. Amém? Glória a Deus. Continua aqui. 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, quem acha? Tem alguém aqui que acha eu rude na palavra? Paulo falou aqui isso aqui. Tem alguém que acha? Glória a Deus. Não sou, contudo, na ciência, mas em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, que tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Parece as pessoas falando hoje, né? Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquele que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Está escrito isso na Bíblia. O pai da mentira está reinando nas reuniões hoje, nessa data, mentindo, falando que o que Deus dá em Jesus, aquilo que não dá, está falando como a serpente. Ele falou isso? Não. E muitos estão vivendo, sabe o quê? Eu não permito. É bobagem, ele falou isso, mas ele não falou com seriedade. Ele falou naquele momento lá, só para aquele momento. Pode sim. Estou falando como uma serpente. Se ele mandou sair um sentimento ruim daqui do meu coração, o Espírito Santo aqui me capacita a tirar esse sentimento. Qualquer coisa dentro de mim que está me afetando, externo ou interno, com Jesus e a presença do Espírito, é tirado da minha vida, é tirado. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Isso é Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O libertar é para Deus ser glorificado. Não tem nada material, é a nossa alma que ele veio tratar. Por suas pisaduras fomos sarados. E ele vai vir, vai levar a igreja, e a Bíblia diz que eu não posso estar nu. Nu é reconhecer que estou culpado. Esse Jesus está sendo pregado aqui. Esse Jesus continua, cura, liberta e salva. Mas cura mesmo. Você é curado e fica satisfeito com a cura. A insatisfação não toma mais conta de você. Porque tu foi curado. Ninguém é curado e continua sentindo dor. Ninguém que é curado fisicamente, curado, continua sentindo dor. Ninguém que é sarado plenamente, fica cheio de sequelas. Quem é que fica? Ninguém. Isso eu falei num campo normal, terreno. Com Jesus, curado, sarado, saúde perfeita. Porque quando ele teve um encontro com o mudo, passou a falar. Com o surdo, passou a ouvir. Quando ele quis ressuscitar um morto, ele ressuscitou. O aleijado levantou, e não levantou tropeçando, não. A Bíblia diz que saiu pulando, glorificando a Deus. A cura é total. Esse Jesus falou assim, ó, vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E em Atos diz que vem o refrigério para a nossa alma, mas tem que crer. Tem que crer. E receber essa mensagem com toda a mansidão, porque segundo a Bíblia, é só ela que pode salvar a minha alma e a de todos nós. Pecado não. Satanás pode, em nome do Senhor Jesus, entenda isso. A Bíblia diz que ele atua nos filhos da desobediência. Talvez eu possa ficar na ociosidade, acreditando que na ociosidade não tem problema. Segundo a Bíblia, é na prática que eu vou poder entrar no céu. A Bíblia diz que eu tenho que desejar, já que ela fez isso na minha alma, eu passo a desejar ardentemente esse leite. A Bíblia diz que eu quero, porque eu tenho que saber qual é a vontade do Senhor para eu agir. A Bíblia diz que eu tenho, se eu não tenho sabedoria, a Bíblia diz assim, ó, peça. Então, se eu não tiver sabedoria e nem ligar que eu não tenho, eu já estou pecando, porque ele disse para pedir.
E a Bíblia diz para buscar e pensar nas coisas de cima. Se eu não fizer isso, eu estou pecando. Eu estou falando para ele, o Senhor não é verdadeiro, o Senhor não pediu isso de onda. Isso é engano do maligno. Quem ressuscitou faz isso, busca e pensa nas coisas de cima. E vai ser notório, irmão, em nome do Senhor Jesus, sabe o quê? Na obediência, segundo a Bíblia, obediência, minha alma vai sendo purificada. Quem sente insatisfação ainda na alma, quem sente fragilidade ainda na alma, quem se encontra doente, o remédio, começa a obedecer, seja lá o que tiver na alma, segundo a Bíblia, ele vai tirando, vai fortalecendo. Segundo a Bíblia, quem crê vai experimentar isso.